Olá pessoal, tudo bem? Continuando a série de estudos sobre se uma pessoa que comete suicídio tem salvação ou não. No primeiro vídeo nós vimos ali, usando a própria palavra, para mostrar que não há possibilidade de uma pessoa que comete o suicídio, pelos textos que nós lemos. Quem não assistiu o primeiro vídeo, assista lá para poder entender o segundo vídeo. Então lá nós conseguimos detectar que não há possibilidade de que uma pessoa que comete um suicídio ela tenha a salvação. E as justificativas que eu vou tratar no terceiro vídeo, a justificativa básica para dizer o seguinte: não, a pessoa se ela comete o suicídio, ela está salva porque ela está num ato de desespero, num descontrole total, e Deus não vai levar isso em consideração. Mas essa justificativa, ela não se sustenta a partir de alguns pontos que eu vou tratar no terceiro vídeo. Mas um dos pontos, por que ela não se sustenta? Porque se eu falar que uma pessoa que cometeu suicídio num ato de loucura, numa falta de razão, e ela foi salva por conta disso, então eu estou dizendo que nós temos dois mediadores. E a Bíblia é bem clara que diz que nós só temos um mediador, e esse mediador é Cristo. Se eu coloco o sofrimento do suicida como um meio de salvação, então eu tenho mais um mediador. E aí nós temos um problema de contradição enorme, mas isso a gente vai tratar no terceiro vídeo. O que eu quero ver com vocês hoje aqui são 5 casos que a Bíblia trata do suicídio no Antigo Testamento. O primeiro caso é o caso de Abimeleque, que está lá em Juízes, capítulo 9, verso 54. E Abimeleque, ele vem de uma série de vitórias, e aí ele decide entrar em Tebas, para conquistar a cidade também. Só que chegando lá, o que acontece? O povo de Tebes, eles correm para uma torre forte que é dentro da cidade lá, e eles se escondem lá dentro. E Abimeleque, ele quer tomar tudo, a cidade inteira, e matar todo mundo que está dentro dessa torre forte. E diz a Bíblia, eu só estou dando um contexto da história para vocês lerem em casa, leem com calma depois, está lá em Juízes capítulo 9. E Abimeleque, ele vai avançando até chegar na porta dessa torre forte. Olha o que diz o verso 54. Então chamou logo ao moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço atravessou a ele e ele morreu. Por quê? Essa mulher, ela está registrada lá no versículo 53, que diz assim: porém uma mulher lançou um pedaço de uma mó ou de pedra sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então Abimeleque, ele estava ferido, e fatalmente iria morrer mesmo. Mas o orgulho dele era tão grande, a soberba dele era tão grande, que ele diz no versículo 54 para o seu pajem lá: olha, você me mata aqui, porque eu não quero que ninguém diga que eu morri pela mão de uma mulher. Ao que o moço vai e atravessa ali com uma lança. E ele acaba morrendo. Isso também é um suicídio. Só que o caso de Abimeleque é que esse ato de suicídio dele, a gente chama de suicídio assistido, foi premeditado e por uma questão de um orgulho, de uma soberba, para não ficar manchada a sua história de que ele morreu pela mão de uma mulher. Então esse é um caso de suicídio, nesse caso suicídio assistido. Aqui já está bem claro que
Não tem nem como eu falar, olha, foi ou não foi, porque o fato dele mandar alguém matá-lo foi pelo simples orgulho e soberba da sua alma, de não aceitar de que ele foi morto de fato pela mão de uma mulher. Na verdade, o que acaba, ele de todo jeito ele não ia escapar mesmo, então para dizer, olha, não foi ela que me matou, foi outra pessoa, no caso o armeiro dele, o pajem dele, ele diz, olha, me atravessa porque eu não quero que eu fique marcado na história que eu morri pela mão de uma mulher. Então esse é um caso. O segundo caso de Sansão eu vou deixar por último porque tem alguns pontos aqui que a gente precisa ver. O segundo caso está lá em 1 Samuel capítulo 31, que é a morte de Saul. E se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que esses casos que eu vou citando aqui, todos eles ou se matam ou pede para alguém matar, tudo por conta do orgulho. 1 Samuel capítulo 31, versículo 3 e 6, diz assim, Saul estava em batalha contra os filisteus, os filhos deles já haviam morrido e ele foi ferido gravemente também. Então, para não passar a mesma situação de dizer, olha, ele morreu pela mão dos filisteus, ele pede que o seu pajem o mate. E é claro que o seu pajem ele recua e acaba tendo medo de matá-lo, né, e ter alguma consequência. E depois o próprio Saul se joga em cima de uma lança para tirar a sua própria vida pelo orgulho e pela soberba de passar para a história como alguém que morreu pela mão dos filisteus. Olha o que diz aí 1 Samuel capítulo 31, do verso 3 a verso 6. Os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos na montanha de Giboa. Então, Saul aqui já estava em desvantagem, porque estava perdendo essa batalha. E os filisteus perseguiram a Saul e a seus filhos, e mataram a Jonatas, a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram. E muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de armas, arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Então, outro caso aqui que a gente percebe na morte, no suicídio de Saul e um suicídio, e se vocês forem percebendo, é tudo premeditado. Não é aquela ideia, ele ficou tão angustiado, tão temeroso, tão envergonhado, pelo sentimento de ser humilhado pelos filisteus, que ele se matou na loucura. Não. Todos eles aqui, os dois que nós estamos vendo aqui, os outros nós vamos ver, são casos premeditados. Então Abimeleque, a pedra cai e diz, me mata, o rapaz vai e atravessa. Nesse caso aqui, Saul diz, olha, me mata porque eu não quero morrer pela mão dos filisteus. O rapaz teme e ele vai e se joga sobre uma lança. E o próprio pajem faz o mesmo. Então, o que nós estamos percebendo aqui são suicídios. E, nesse caso, suicídios premeditados. Não é nada feito na base da loucura ou na falta da razão, que é uma das justificativas que o pessoal diz que Deus não leva em consideração esse momento de loucura, esse momento de estresse agudo, e acaba relevando e salvando essa pessoa. Todo suicídio ele é premeditado. Não existe suicídio que não seja premeditado. A pessoa ela vai maquinar como ela vai tirar a própria vida, como ela vai morrer, às vezes deixa um bilhete, às vezes deixa algo gravado. Então alguém que está fora das suas faculdades normais, num súbito, ela não tem nada disso, de maquinar como vai morrer, de deixar um bilhete para alguém ou deixar alguma coisa gravada para alguém para depois se matar.
E aí a justificativa, não, mas ele estava em ato de desespero total. Ora, quem está em ato de desespero total não tem como premeditar nada. Ele vai e faz. Então essa é a justificativa que se usa para a ideia de que Deus não leva em consideração esse momento de loucura, de falta de razão e acaba salvando a pessoa. Então aí nós temos um problema, como eu iniciei no começo do vídeo. A Bíblia diz que só existe um mediador e que todos os homens, para serem salvos, têm que passar por Cristo. Se eu abro uma exceção, porque aqui, na verdade, eu estou abrindo uma exceção. Então, quer dizer que para alguns casos, Jesus não é o mediador. Nesse caso aqui do suicídio, o mediador do suicida não foi Jesus. O mediador do suicida foi o sofrimento, porque a justificativa é: o sofrimento do suicida é tão grande, tão intenso, tão profundo, que Deus não leva em consideração e salva. Então, o mediador do suicida não é Cristo, o mediador do suicida é o sofrimento. E a Bíblia só diz que nós só temos um mediador, e esse é Jesus Cristo, homem. Então, esse é um problema. Um outro texto está lá em 2 Samuel, capítulo 17. E quem não conhece essas... Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Olha o que diz: vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido seu conselho, albardou o jumento, levantou-se. Veja que não é nada que foi um ato de loucura, um ato de falta de razão, foi lá e tirou a vida, então Deus não leva isso em consideração. Nós estamos vendo que os três casos que eu estou apresentando aqui, eles tiveram tempo de premeditar como iriam morrer, de que forma queriam morrer. Não foi um ato de loucura. Abimeleque foi lá e se jogou de algum lugar, ou deu uma louca. Não, pegou e falou ao seu moço, olha, o moço dele, pega essa lança e me atravessa. O menino foi lá e atravessou. Saul não, Saul estava tão louco, tão desatinado que foi lá e se matou. Não. Ele diz, olha, eu não quero morrer pela mão dos filisteus, porque é vergonhoso, é humilhante para mim. Pega aí a espada, a lança e me atravessa. O moço não fez isso porque temeu de matar o rei e depois ser morto. Aí Saul vai e se joga em cima da lança. Aí depois o próprio pajem de arma dele faz o mesmo, temendo que a culpa recaísse sobre ele. Então nós estamos vendo aqui que os casos são premeditados. Não é uma coisa que nasce da noite. O suicida não nasce... O pensamento suicida não nasce da noite para o dia. O pensamento suicida, como eu falei no vídeo passado, ele vem de acúmulos de situações. De acúmulos de situações estressantes, de acúmulo de situações extremamente angustiantes, extremamente difíceis, que a pessoa não corre pedir ajuda, não corre pedir socorro nem de Deus e nem de especialista, e o resultado final é isso mesmo, é o suicídio. Mas quando você vê que você já está entrando numa espiral, já te levando para tirar a própria vida, você tem tempo para correr e pedir ajuda. É o caso do Setembro Amarelo. Por que tem o Setembro Amarelo? Para falar desse assunto, conscientizar as pessoas, e se alguém está com algum pensamento suicida, quando você toca no assunto, quando você fala naquela questão, o suicida diz, eu tenho alguém com quem eu posso contar, me abrir para poder me sair dessa situação. Então, continuando aqui no caso de Aitofel. Então, vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, abaldou o jumento e levantou-se, e foi para a sua casa e para a sua cidade. Deu ordem à sua casa e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Veja que ele preparou o seu animal, foi lá para a casa dele, deu ordem para todo mundo, foi lá e se enforcou. O contexto da história é, Absalão já estava querendo matar o seu pai Davi, e ele chama Aitofel e pede um conselho. Aitofel dá um conselho, não, deixa eu reunir alguns homens aí que eu vou lá, pego Saul, pego Davi e mato ele e você fica livre. E aí, lá no versículo 14, então disse Absalão e todos os homens de Israel, melhor é o conselho de Uzai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Então,
o conselho de Uzai, resumindo tudo, ele disse, não, Absalão, você tem que ir na frente, você tem que ir atrás do seu pai para matá-lo. E quando Aitofel ficou sabendo que o conselho de Uzai foi aceito e não dele, mexeu com o brio dele, mexeu com o seu ego, e o que ele fez? Ele foi lá e tirou a própria vida. Vamos ver mais um caso. Está lá registrado em 1 Reis. Nós estamos vendo o caso de suicidas que premeditaram a própria morte. 1 Reis, capítulo 16, versículo 18. 1 Reis, capítulo 16 e versículo de número 18. Aqui diz o texto. E o povo que estava acampado ouviu dizer Zinri. Zinri tem conspirado e até matou o rei. Todo Israel, pois, no mesmo dia no arraial, constituiu sobre Israel a honra e capitão do exército. E aí no versículo de número 18, olha o que vai dizer. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, foi ao paço da casa do rei e queimou-a sobre si e morreu. Então, quando a conspiração de Zinri foi descoberta, ele, sabendo que iria morrer também, o que ele faz? Ele vai para a casa do rei, ateia fogo na casa do rei, ou a casa que seria do rei, e ele morre queimado. Então, ele taca fogo, dentro da casa, ele taca fogo e morre queimado. É suicídio também. Por quê? Todos esses homens aqui que nós acabamos de ler, Abimeleque, Saul, Aitofel e Zinri, todos eles tomados de orgulho, de soberba, por um sentimento de não querer ser humilhado pelo outro, eles vão lá e dão cabo da própria vida. O último caso, e eu deixei por último, que é o caso de Sansão, que também é bastante discutido quando se fala nessa questão de suicídio, e colocam Sansão como um suicida também, quando ele entra lá, está lá na festa lá dos filisteus e com a força que o Senhor dá, ele empurra as pilastras e a estrutura toda cai em cima dos príncipes dos filisteus e mais 3.000 pessoas que estavam lá, então estavam todos os maiorais, e ele morre junto com aqueles príncipes ali. Mas aqui nós temos um caso que nós temos que ver de perto para ver se foi realmente um suicídio que Sansão cometeu ou se foi um auto-sacrifício em benefício não só dele por uma questão de orgulho ferido, mas até em relação ao próprio povo. Vamos ler lá em Juízes, capítulo 16, que vai contar a história de Sansão. Juízes, capítulo 16. Vamos ler aqui o versículo, do versículo 29 a 31. Juízes, capítulo... Vamos ler a partir do verso 23. Juízes, capítulo 16 e versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Então veja que estava reunido nessa festa a divindade Dagom, todos os príncipes filisteus, e diz o texto que mais 3.000 pessoas que estavam em cima olhando a Sansão fazer papel de palhaço ali para os príncipes filisteus. O verso 24: semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhe o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse
Sansão ao moço, que o tinha pela mão: guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. É claro que aqui no texto nós já estamos vendo que Sansão já estava com aquilo na mente de matar, aproveitar a ocasião que estavam ali os principais dos filisteus, aproveitar a ocasião e matar todos eles juntos ali. O texto é bem claro dizer que ele matou mais gente em toda a sua existência como juiz. Ele matou mais gente nesse dia do que em todo o tempo que ele passou caçando o filisteu. Nesse dia ele matou muito mais filisteu do que em todo esse período. Versículo de número 27. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos 2 olhos. Abraçou, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Presta atenção nisso aqui: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Então veja que antes dele, naquele seu último ato interessante, é que Sansão ele não foi na força do braço, até porque ele não teria, porque a força foi tirada por conta do seu mau caminho. Mas o interessante é que no versículo 28 ele clama ao Senhor e pede ao Senhor força para que ele se vingue dos filisteus que arrancaram os 2 olhos, e também dê cabo nos filisteus naquele dia. Ao que o Senhor o ouviu e concedeu força a ele para que ele fizesse aquele intento e matasse os filisteus. A isso é chamado de autossacrifício, diferentemente de suicídio. Então, o caso de Sansão, ele não entra, como alguns tentam colocar, como um suicídio, mas sim como um caso de autossacrifício, que foi o mesmo que Cristo fez. Cristo não se suicidou, ele se autossacrificou em benefício de outrem. E veja que os casos que nós vimos aqui, todos os 4 que se mataram egoisticamente. Nenhum deles, nem Abimeleque, nem Saul, nem Aitofel, nem Zinri morreram para beneficiar alguém ou beneficiar o povo. Não, eles morreram egoisticamente por uma questão de soberba e de orgulho. Aqui Sansão, ele faz um autossacrifício, ele morre por uma causa do próprio povo. E o mais interessante, que se ele tivesse cometido um suicídio, e se ele tivesse orado a Deus, Deus poderia não respondê-lo e não ter dado força, mas Deus deu força a ele. E o mais interessante é que ele entra na galeria da fé, que nós vamos ler já já. Mas olha uma coisa interessante, em Juízes capítulo 13, Juízes capítulo 13, Juízes capítulo 13, versículo 5. Porque eis que tu conceberás, isso ele dizendo para o pai de Sansão, Manoá. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde do ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então,
a morte sacrificial dele vem em cumprimento a isso que o próprio Deus está dizendo para Manoá. Esse menino é aquele que vai livrar o povo da mão dos filisteus. E num dia só, ele matou muito mais filisteu do que em todos os 20 anos que ele passou ali como juiz do povo. Então, no caso de Sansão, ele não entra como um suicídio, mas ele entra assim como um alto sacrifício para beneficiar o povo e não somente ele. Então, o caso de Sansão não tem a questão do orgulho e nem a questão da humilhação, mas sim a questão do alto sacrifício e o cumprimento de um propósito que Deus diz. Ele vem para levar o povo dos filisteus e ele cumpriu esse propósito aqui. Então, o caso dele aqui não foi a questão da sua dor nem da sua humilhação, mas foi cumprindo um propósito que foi dito pelo próprio Deus. Ainda no versículo de número 28 do capítulo 16 de Juízes 16, 28, depois nós vamos para Hebreus e encerramos esse vídeo para não ficar longo. Juízes 16, 28 diz assim: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Ou seja, se ele tivesse com o intento de se matar egoisticamente, Deus iria ouvi-lo e Deus iria conceder força a ele para que ele fizesse isso egoisticamente. Deus o concedeu força porque no seu último ato, no seu último alto sacrifício, ele cumpriu o propósito que Deus havia a qual ele havia nascido, de livrar o povo da mão dos filisteus. E aí, se ele realmente foi um suicida, como é que um suicida entrou na galeria dos heróis da fé? Vamos lá para Hebreus, capítulo 11, que é melhor eu ler do que eu ficar falando. Hebreus, capítulo 11, vamos ver, Hebreus, capítulo 11, verso 32. Aqui, Hebreus, capítulo 11, verso 32. E que mais direis? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas? Se ele fosse de fato um suicida que cometeu um ato suicida egoisticamente e de maneira soberba, ele teria entrado aqui na galeria dos heróis da fé? Com certeza não, porque o ato de Sansão foi um ato de alto sacrifício. Então Deus concedeu força a ele, deu força a ele para que ele pudesse fazer aquele alto sacrifício. Eu espero que esses 3 vídeos consigam ajudar a aclarar esse assunto. É claro que esse assunto é um assunto difícil, é um assunto espinhoso para nós tratarmos, mas nós temos que tratar esse assunto à luz da palavra de Deus. Então nós vimos aqui 4 casos em que houve o caso de suicídio, mas de forma egoísta, de forma orgulhosa, e o alto sacrifício de Sansão, que não entra como não entra como suicídio, porque senão nós vamos colocar até Cristo nessa bacia aí de suicídio. E Cristo não cometeu suicídio, assim como Sansão, ele fez um alto sacrifício para beneficiar outrem. Então eu espero que esses vídeos possam ajudar você a aclarar a sua mente a respeito desse assunto. Incentivo que você estude por sua própria conta, né? Não fique só ouvindo no que eu estou falando. E também não aceite só porque eu estou falando, né? Isso é uma coisa que você tem que pesquisar, uma coisa que você tem que estudar. O intuito aqui é colocar minha posição a respeito desse assunto e poder contribuir, né, para esse que é um assunto muito debatido, tá bom? E no próximo vídeo e último vídeo eu vou mostrar, porque nós já mostramos que o suicídio é uma coisa que não tem salvação. Nesse segundo vídeo nós mostramos os suicídios que aconteceram no Antigo Testamento, o caso de Sansão, que não é um suicídio, mas um alto sacrifício. E no último vídeo, que amanhã eu devo estar postando, eu vou mostrar que há solução para não cometer suicídio, tá bom? Que Deus abençoe.
Que Deus te ajude. Você podendo aí, coloque seus comentários, podendo aí compartilhar, compartilha aí, tá? Com um maior número de pessoas esses 3 vídeos aí, para contribuir para o crescimento e aprofundamento desse debate em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.